Olá, meus irmãos, a paz do nosso bom Pai do Messias esteja com cada um dos irmãos que estiver assistindo esse vídeo, na família aí, onde os irmãos estiverem acompanhando, quem estiver ouvindo, se é família, se é colega, amigos, que a paz esteja com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. Meus irmãos, iniciando hoje o vídeo, despertando os irmãos que estão ainda dentro da grande Babilônia, das religiões, que no caso são muitas que existem. O que acontece, irmãos? Não se esqueça, a esposa do Messias é uma, pura, imaculada, separada para o Pai e para o Messias. Essa é a igreja verdadeira. E em volta dessa igreja, meus irmãos, são pessoas. Neste mundo existe milhares e milhares de meretrizes, prostitutas, ou seja, aquelas que não são puras e imaculadas, aquelas que vão após outros deuses, que existem também milhares de deuses nesse mundo. Então são essas que aqueles irmãos que estão dentro dessas, pensando que estão agradando o Pai e o Messias, que são ovelhas, mas de tanto rolar na lama, pensa que é porco, pensa que são porcos, mas não são. E é para esses irmãos, essas ovelhas que ainda estão nos apriscos, que ainda estão presas nessas denominações religiosas, no templocentrismo, conforme eu fiz o outro vídeo, carregando aquele fardo pesado, meus irmãos, das religiões. É para esses irmãos que eu estou fazendo esse vídeo. E claro, para os irmãos que já estão na caminhada, na família, o alimento ele é espiritual. Tenho certeza que vai edificar mais e mais os irmãos em espírito e em verdade. Assim os irmãos vão poder despertar outros irmãos, e assim vai, que a família vai crescendo cada vez mais. Meus irmãos, no vídeo anterior que eu fiz aqui pela página do Facebook, A Luz Resplandece, eu li essa passagem com os irmãos de Mateus 23, versos do 1 ao 7. E agora eu vou dar continuidade a essa passagem no verso 8. Então, no caso, eu li com os irmãos até o verso 7. E agora eu vou ler a partir do verso 8, para que a gente possa aí analisar essa passagem, ver o que os irmãos podem aproveitar. Aqueles irmãos que tiver alguma religião, tiver dúvida ainda, vejam que é por vocês mesmos que o Messias falou, o que o próprio Messias disse em Mateus 23, verso 8 ao 12. Então vamos lá, irmãos. O Messias disse assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Messias. Mas o maior dentre vós será aquele que vos serve. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meus irmãos, essa passagem ela é muito importante nas Escrituras, porque o Messias nos ensina a não chamar ninguém nessa terra de mestres. Pastores, né? Pastores são os mestres de hoje que estão nas religiões, são, vamos dizer assim,
aquele líder que ensina as pessoas. Cada religião tem o seu, e são muitos. O Messias falou, ó, ninguém nessa terra chama o vosso mestre. Daí tu tira, meus irmãos. Porque um só é o vosso mestre. Quem é o mestre? O Messias. O nosso único mestre, o único pastor. Todos vós sois irmãos. Notem, meus irmãos, vê que o Messias, ele cuida da gente igualmente. Então todos nós somos irmãos. É como se fosse a humildade, meus irmãos, de entendermos que ninguém é superior a ninguém. Ninguém é maior do que ninguém no sentido de religião. Desculpa, meus irmãos. Ninguém é maior do que ninguém no sentido de liderar, de a si mesmo se aquele que guia. Você já falou, ó, tira por aí. Ninguém é vosso guia. Não chameis ninguém de guia. Pastores, não chameis ninguém de fariseus, de sacerdotes, de rabinos. Aí tem um monte de lideranças religiosas, tá, meus irmãos? Vocês falam, não chames, que as pessoas vão nas igrejas e estão, meu pastor, meu diácono, como é que eles falam? Bispo, meu presbítero. Aí as pessoas, mas tem na escritura esses nomes, meus irmãos. Isso daí, os irmãos estavam falando das pessoas que cuidavam das casas, que não tem nada a ver com liderança religiosa. Isso daí foram nomes que foram colocados, tá? As religiões colocaram esses nomes, presbítero, diácono, bispo, para passar para os irmãos que é uma liderança religiosa, que os apóstolos do Messias faziam isso, instituía diáconos, discípulos, pastores, discípulos sim, mas nada de líder, negócio de bispo, de ser maior. O Messias nunca instituiu nada disso. O Messias fala, não chamei ninguém de mestre. Então, e se nós todos somos irmãos, certo, meus irmãos? Vocês falou, o único pastor, o único líder. Só vocês pensarem, um só é o pastor, é um só pastor e um só rebanho. E nós somos as ovelhas do pastor, certo? E é somente um rebanho. Se é somente um rebanho, é um só, é o nosso mestre, um só, nosso pastor. Então, meus irmãos, detalhando ainda essa passagem nas escrituras, notem, Messias fala, ninguém sobre a terra chamei o vosso Pai. Porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Meus irmãos, notem, o que o Messias quis dizer? Que existe hoje em dia pessoas que assim mesmo querem ser, se colocam como pais de muita gente. Padre, por exemplo, é o significado de pai. Significa pai. Papa significa pai. Tem outras formas de lideranças religiosas, qual o líder se coloca como pai e um monte de filhos. Por exemplo, eles falam, tu vai em muitas religiões, eles falam, Abraão é nosso pai na fé, os patriarcas, os profetas que são os patriarcas. Por aí vocês tiram que tu pega aí essa mentira deles, né? E vocês tiram logo que Abraão não é pai na fé, coisa nenhuma. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, esses daí que são tidos como patriarcas por muitas religiões, você tira que o Messias já falou logo, ninguém sobre a terra chama vosso pai. Porque na época, e até os dias de hoje, as pessoas têm essa mania. Eu converso com alguns religiosos às vezes, e quando às vezes, infelizmente, eu acabo tendo que ouvir os líderes religiosos falando,
como eu já ouvi, eles começam a evocar Abraão e falar: Abraão, pai da fé. Aí querem que as pessoas, né, tenha aqueles falsos profetas antigos como pai. Só que o Messias já pega e tira logo. Fala: ninguém sobre a terra chama vosso pai, tá? Porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Ou seja, um só o nosso pai espiritual é o nosso pai que está no céu. Então, não é para chamar ninguém assim. Não é para chamar, dizer para aquele: meu padre, ou meu papa, ou Abraão é o meu pai na fé, ou Jacó é meu pai na fé, Isaac é meu pai na fé. Isso daí o Messias falou para não fazer isso, porque todos nós somos filhos de um único Pai, o verdadeiro, que está no céu. O Messias fala: e nem serei chamado vosso guia, porque um só é vosso guia, o Messias. Então, uma coisa muito importante. Primeiro o Messias falou: não chame ninguém de pastor, tá? Depois o Messias fala: e vocês não queiram ser chamados também de guia, de pastores, porque só um é o vosso pastor, só um é o vosso líder, vosso guia, o Messias. Ou seja, aí o Messias fala: mas dentre vós, mas dentre vós será aquele o maior dentre vós será aquele que vos serve. Ou seja, aquele que reparte o pão para o nosso Pai, o nosso Messias, ele é o maior dentre vós. Como o Messias já disse muitas vezes, aqueles que estão na mesa, aqui neste mundo, aqueles que estão na mesa são os mais importantes, certo? E quem está na mesa sabe o nome um do outro, mas aquele que serve, quase ninguém sabe o nome daquele que serve, do garçom, que leva o alimento à mesa, a bebida à mesa. Esses poucos que sabem são os menos importantes para esse mundo. Mas para o nosso Pai, para o nosso Messias, esse é o maior dentre os irmãos. É aquele que está levando o pão da vida adiante, que está servindo na mesa aqueles irmãos. Porque para o nosso Pai, para o nosso Messias, os mais importantes são aqueles que precisam ser servidos, são aqueles que precisam do alimento, que precisam do pão da vida. Esses são os mais importantes para o Pai e para o Messias. E o Messias, ele fala: você quer ser o maior? Vai lá e sirva aqueles irmãos que estão na mesa. Meus irmãos, então essa passagem é muito importante. Eu deixei o entendimento dela e reparti com os irmãos. A luz resplandece. Deixei um comentário para vocês aqui, meus irmãos, para poder também alcançar o entendimento dos irmãos, para que os irmãos vejam essa passagem. Eu deixo essa passagem nas Escrituras, ela é muito importante, porque ela desperta os irmãos da grande Babilônia, das religiões. Essa passagem aqui já tira, o Messias já fala que um só é o nosso mestre, que é ele, o Messias. Para a gente não querer ser líder religioso, para a gente não chamar ninguém de líder religioso. E é um sinal de respeito, né, meus irmãos? Vocês colocam o Messias acima de tudo, como único mestre, como único guia, único pastor, e todos somos irmãos, está respeitando o nosso Messias. E também é um grande sinal de respeito de se referir ao nosso Pai do céu como o nosso único Pai, em espírito e em verdade, Pai espiritual. Eu falo Pai espiritual, meus irmãos, porque nós temos os pais aqui da terra, qual desde a infância a gente aprende a chamar esse Pai que desde a infância nos educa
a gente aprende a chamar eles de pai. Meus irmãos, e se ele com respeito, quando os filhos chamam ele de pai, eles veem que é respeito chamar eles de pai, e não pelo nome deles, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Quando os filhos chamam de pai, a gente demonstra respeito ao nosso Pai que está no céu, e não chamar ele de nomes de Deus, de Javé, de Jeová, de Adonai, de Senhor dos Exércitos, de Deus de Israel, Então, muitos nomes que deram-se ao nosso Pai, né? Tá lá como nosso Pai, mas que não é. São nomes de blasfêmia. Então, se a gente chama ele que tá o nosso Pai que está no céu, o Criador, nosso Criador, a gente chama ele de Pai, a gente demonstra respeito por ele. Todo pai, ele gosta que o filho chame ele de pai. Que nesse mundo, o pai gosta que o filho chame ele de pai, não pelo nome. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. O único Pai. O único que a gente deve realmente chamar de Pai, que é o Criador. De Pai. Ele gosta de ser chamado de Pai. Então, meus irmãos, para poder edificar o entendimento de vocês,